Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte da Rádio Sem Fronteiras, a emissora católica da Diocese de Pemba, sinta-se cumprimentado, está no ar. Rádio Sem Fronteiras News, edição de terça-feira, segundo dia útil da semana. A Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado, registrou 5 casos criminais e 3 acidentes de viação na semana de 8 a 14 de julho corrente nos diferentes pontos da província. A comunidade islâmica celebra nesta terça-feira o Eid al-Adha, a memória do profeta Abraão, que queria sacrificar o seu filho, em troca Deus lhe deu carneiro. Principais assuntos que vão merecer destaque neste jornal. Rússia Celestino Minja está na edição e apresentação. Luciano Bernardo João encarrega-se pelos cuidados técnicos e sonorização. A todos uma ótima escuta e desenvolvimento destas matérias a seguir. Bem-vindos ao Rádio Sem Fronteiras News de 20 de julho de 2021. A comunidade islâmica celebra esta terça-feira o Eid al-Adha em memória do profeta Abraão, que queria sacrificar o seu filho, em troca Deus lhe deu carneiro. Carvalho Baciel tem notas de desenvolvimento desta informação. Efetivamente, momento que se comemora em tempo de pandemia, os crentes viram-se obrigados a rezarem nas suas casas como forma de evitar a contaminação de vírus que causa a doença da Covid-19. A Rádio Sem Fronteiras ouviu o sentimento de alguns crentes muçulmanos, os quais disseram que este Eid é a maior festa dos muçulmanos comparativamente àquele que acontece depois dos 30 dias de jejum. Iria hotugulia, potu salivano ria niwa iria kawrelelo konsalia, ato watena kavu salim misikitinu salim mawan. Pitu ingiti gini haya yumi intigini hiyaga, gina wiwa iria ka. Eleleva coronavirus. O kala muima kani okereza mawani hikala kawala tinki tigini hababu ile yiti yolelo omeko niwa yonaro yomeka elele bapini hukunu hichia ni hukunu ulu pale yiti ile ya vinrelele yo primeiro ile yankani ile yiti ulu pale pimana atu oroya kawomeka wo pini hukunu hichia elele ba atu pang hichaya ya malakava isumane panja uwaja mawani mommo a oromeka itambi charna wiwe mujapanga chapanga chao khalai onra wo hiya wira onkela ka wo ka khale livre. Hoje é dia de Eid e todos os muçulmanos agradecemos muitos nesses dias. Apenas de todos os muçulmanos seremos juntos no sítio, bem? Outras palavras não sabes falar bem. Ok, então, esse Eid coincide no momento de pandemia da Covid. Por que as pessoas não estão a rezar juntas? Não rezamos bem por causa da doença. Todos rezamos na qualquer coisa onde está, sítio onde senta, eu que rezáramos, através dessas doenças que entraram aqui. E como é que se pode prevenir essa doença? Não sabemos. Adeus. Por exemplo, agora você colocou máscara para não lhe apanhar. O que é que tem que se fazer para prevenir? Apenas isso, né? São obrigatórios para coisas. Usar máscara. Para evitar doenças. Não tem outra palavra. E você como está a passar o dia de hoje? Você como está a passar o dia de hoje? Estamos a passar assim mesmo um pouco. Um pouco bem. Num outro desenvolvimento, os nossos interlocutores incentivam a outros crentes para servirem do Eid, momento de confraternização familiar e os demais sem discriminação. Esse lamo, mikira wahimejera wira iyiti ile yari iyiti yankan ile iyiti ulpale vanu na saliki ila iraka na intukiyan chana elelo oswali puviri haka wira ni saliki ni weke ni kale onkele nolepele nese enafasi onrehu pimana iyiti yo kala iyo kirne valori irne valori pilela yolelela elelo ba onkumana nkwa unana nsuruku na hansuruku
onkumana athwa ankhal nayo elelo vani hukunno hiti engope ovire kagugiaka engope iwahitaka uhitaka primero abahasa asimucha segundo dro abahachaka abobo oviriha inan ule yiti yo tapelia ile yiti la pinkanyaria pimane hitaya masamaliana yayo anahitake puri anahitake kontua ingope puvira ikawaka idahaka mawani mwatene para omaha iphanyi onkela ya wekhale sana vanohi mo mwani mommo hikhanno thuno hita yethu iyo nera mikhanna khala vana ni ha hiyendeke masamaliano ayura pamphelo phanyi bepho ni hinna phelo phanyi kanilo pekwera ni miki phanyi yethu ki hite ya khale nama ki hite ki vaheke ni mika phanyi ke bepho ni ha phari heke wera masamaliano phanni bepho bahi aya walo varante kommo hinsur kunna phanya wabi kana ya masamaliano ayo vano phinera ko wera ile asikhwaka enkhale thiona nara uthurina akumiheke hiteke inama amela chika khwawe amela chika simuchawe primero amela cha mucha vano phala ka vahaka amala poni khanthalia wirono khala cristão ula no khala pani unava. Crentes entrevistados esta terça-feira por ocasião do Eid ul-Hijja. Carol Baciel da nossa redação. A Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado registrou 5 casos criminais e 3 acidentes de aviação na semana de 8 a 14 de julho corrente nos diferentes pontos da província. Trata-se do homicídio agravado ocorrido na cidade de Pemba, onde no passado dia 10 de julho corrente, desconhecidos assassinaram e abandonaram um corpo sem vida na zona de 10% no bairro de Metula, arredores da cidade de Pemba. Uma equipa multissetorial deslocou-se ao local e constatou que o indivíduo teria sido assassinado. O mesmo sucedeu no distrito de Chure, região sul de Cabo Delgado, onde um homem está a contas com a corporação, indiciado de proferir golpes com recurso à katana até a morte a sua esposa e posteriormente teria abandonado numa das matas. A polícia desencadeou a ação operativa e foi possível neutralizar o indiciado. A informação foi avançada esta segunda-feira em Pemba pelo porta-voz da PRM em Cabo Delgado, Ernesto Timóteo Madunga. Este caso, ainda por se esclarecer, há neste momento diligências que estão sendo levadas a cabo. Ele foi assassinado num outro ponto e levaram o corpo para se livrar dele naquele lugar. E neste momento já há diligências a partir dos contactos que ele foi efetuando, que estão sendo levados a cabo para o esclarecimento deste homicídio. E foi ainda no dia 14 de julho, por volta das 15 horas, no distrito de Mekuf, tivemos o registro de um caso de ameaças em que um cidadão dos seus 24 anos de idade, empunhando uma faca, teria ameaçado uma cidadã dos seus 50 anos de idade. A polícia deteve o indiciado, também lavrou-se o respectivo expediente para a devida responsabilização. A polícia desencadeou diligências que culminaram com a neutralização do indiciado e neste momento está detido. Ainda no período de análise, a corporação fez saber que registrou 3 casos de acidentes de aviação contra um igual período da semana anterior. Esses casos já destacaram a cidade de Pemba, um caso de atropelamento carro-peão, ocorrido no dia 7, por volta das 9 horas, em frente das bombas vulgo Camel, na zona de Mahat, onde um transporte pesado de mercadoria atropelou mortalmente uma cidadã de seus 73 anos de idade. Na Estrada Nacional número 14, na zona de Macarar, onde também uma viatura pesada de transporte de passageiro teria despistado e capotado. Deste acidente resultou em 8 feridos graves e um dano material avultado. Também tido como causa deste acidente a velocidade excessiva, aliado àquilo que é o mau estado da via. A polícia deslocou-se ao local e também teria socorrido as vítimas para o centro de saúde de Metoro. No distrito de Macomia, no dia 8, por volta das 18 horas e 30 minutos, tivemos o registro de um caso de acidente
de tipo choque entre motorizada, que resultou em 2 óbitos. Neste caso, refiro-me aos ocupantes das motorizadas. E é tido como causa deste acidente, primeiro, a fraca iluminação por parte de um dos motociclistas, tendo em conta que este já era período noturno, aliado também à velocidade excessiva e o consumo de álcool. Palavras do porta-voz da PRM em Cabo Delgado, Ernesto Madung, os acidentes de aviação ocorridos na semana de 8 a 14 de julho. Corrente, Rádio Sem Fronteiras News. Estimado ouvinte, desenvolvemos as notícias, de seguida acompanha a inserção destas e outras matérias. A comunidade islâmica celebra esta terça-feira o Ujá, em memória do profeta Abraão, que queria sacrificar o seu filho, em troca Deus lhe deu carneiro. Momento que se comemora em tempo da pandemia, os crentes viram-se obrigados a rezarem nas suas casas como forma de evitar a contaminação do vírus que causa a doença da Covid-19. A Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado registrou 5 casos criminais e 3 acidentes de aviação na semana de 8 a 14 de julho corrente nos diferentes pontos da província. Trata-se do homicídio gravado ocorrido na cidade de Pemba, onde no passado dia 10 de julho corrente, desconhecidos assassinaram e abandonaram um corpo sem vida na zona de 10%, no bairro de Metula, arredores da cidade de Pemba. Uma equipa multissetorial deslocou-se ao local e constatou que o indivíduo teria sido assassinado. O mesmo sucedeu no distrito de Chur, região sul de Cabo Delgado, onde um homem está a contas com a corporação, iniciado de proferir golpes com recurso à katana até a morte da sua esposa, e teria abandonado numa das matas. A polícia desencadeou a ação operativa e foi possível neutralizar o indiciado. A RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, está preocupada com a morosidade do governo na aquisição de vacinas contra a Covid-19. A preocupação foi levantada pelo líder do partido, Yusuf Mamadi, durante a sua visita de trabalho à província de Niassa. Entretanto, apesar da crítica sobre a morosidade da vacina da população, Yusuf Mamadi elogiou as últimas medidas de prevenção da Covid anunciadas pelo presidente da República, Filipe Nyusi, que decidiu avançar a situação de calamidade pública ao nível 4 na sua última comunicação à nação. Por ocasião do Eid al-Adha, que a comunidade muçulmana celebra hoje, o presidente da República endereçou uma mensagem onde destaca a necessidade de haver sacrifício para a contenção da pandemia no país. O chefe de Estado refere ainda que, mesmo diante da adversidade, toda a comunidade muçulmana, Eid Mubarak, ou mesmo Eid al-Adha, e que iniciam o dia agradecendo a Allah através de orações que desta vez só serão em família e não em congregações como aconteceria em condições normais. O presidente da República de Portugal vai doar cerca de 2,2 milhões de meticais do Prémio José Aparecido de Oliveira, que lhe foi atribuído pela CPLP, às vítimas do terrorismo no norte de Moçambique. O chefe de Estado português manifestou essa intenção no encerramento da 13ª cimeira de CPLP. A comunidade dos países da língua portuguesa atribuiu em março do corrente ano a 5ª edição do Prémio José Aparecido de Oliveira ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. O prémio foi entregue ao estadista luso na 13ª cimeira da CPLP, realizada em Luanda, capital angolana, e foi de lá mesmo onde Marcelo Rebelo de Sousa decidiu doar o valor às vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado. São 30 mil euros, correspondentes a cerca de 2,2 milhões de meticais, a serem entregues à Caritas de Moçambique, e a partir dela, organizações não governamentais que têm vindo a prestar apoio aos deslocados. Na África do Sul, um total de 587 pessoas compareceram em vários tribunais no distrito de West Rand, na África do Sul, em conexão com os distúrbios, saques, incêndios e infraestruturas em Soweto, que levou para 682 o número de pessoas que respondem pelo processo. Segundo um comunicado do porta-voz da National Prosecuting Authority, Quintin Jonande, citado pelo SABC, os suspeitos estão a enfrentar acusações que variam de violência pública, roubo, danos maliciosos à propriedade, violação da lei de gestão de desastre, invasão de domicílio com a intenção de cometer crime e roubo. Joan disse ainda que foi fixada uma fiança de 1.000 a 5.000 randes a 20 suspeitos, enquanto o resto foi detido só até que seus pedidos de fiança possam ser ouvidos. Estimado ouvinte, na arena desportiva vamos chamar o jornalista Jaime Rodrigues para trazer-nos a atualidade. Depois de ter falhado o acesso à final da Taça COSAFA, a seleção moçambicana, treinada pelo português Horácio Gonçalves, viu no domingo passado afastado a possibilidade de chegar ao terceiro lugar ao perder nos penaltis por 4-2 diante de Suatini. Diga-se em abano de verdade que o conjunto moçambicano deixou o pássaro fugir por entre os dedos, visto que foi no minuto 89 que o Suatini chegou ao golo do empate, anulando vantagem dos Mambas, conquistada na primeira parte graças ao golo do Meleque. Moçambique ficou assim afastado do pódio onde já esteve em 2007 ao terceiro classificado e em 2008 e 2015 na qualidade de segundo. E num desporto internacional,
Henrique Cerenzo, presidente do Atlético de Madrid, não fecha a porta a um possível regresso ao clube do avançado francês Antoine Griezmann, transferido há 2 anos para o Barcelona a troco de 120 milhões de euros. No mundo do futebol, tudo pode acontecer, atirou o líder do emblema colchoneiro, confrontando com tal possibilidade à margem da 8ª edição dos Prémios Platino. Nos últimos dias, refere-se à imprensa espanhola, tem insistido com negociações para o regresso de Griezmann ao Atlético de Madrid no negócio de troca com o médio Saúl Ñíguez. Ponto final. Rui Celestino Minja esteve na edição e apresentação. Gustavo Bernardo João encarregou-se pelos estados técnicos e sonorização. Ótima escuta à restante programação desta estação emissora. Até lá. Rádio Sem Fronteiras News.